Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a essa live sobre posicionamento. Meu nome é Nathalie e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi na caixinha dos stories há algumas semanas atrás. E a mensagem que eu recebi foi a seguinte: já tentei me posicionar várias vezes e nada aconteceu. É viável se posicionar sempre? Então a pessoa me pergunta: nossa, eu já tentei me posicionar, não vi mudanças no outro, nada aconteceu. É viável, ou seja, eu tenho que me posicionar sempre? Então, nessa live, eu vou responder a essa pergunta. Então, bora lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui para mim no chat, que eu vou estar de olho. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos entender primeiramente o que é o posicionamento, porque essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. Olha, Nathalie, eu me posicionei, mas não houve mudanças. A pessoa continua agindo da mesma maneira, ela continua me desrespeitando, continua ultrapassando limites. Primeiramente, o que é se posicionar? Se posicionar é acolher uma necessidade sua. Então, o posicionamento, ele é um autoacolhimento, o qual eu me posiciono para acolher uma necessidade minha. Por exemplo, quando a gente pensa em passeatas, em marchas, em movimentos, como por exemplo Martin Luther King, que foi um norte-americano, todo mundo conhece, obviamente, mas ele é um símbolo, até hoje, da luta pelos direitos, pela igualdade racial. Quando a gente pensa em Martin Luther King, a gente pensa em igualdade racial. Então, ele é um símbolo que marcou a história, podemos dizer. Para ele começar esse movimento, ele que foi um grande líder ativista, ele vivenciou isso primeiramente. Então, quando ele decide lutar pelos direitos das pessoas negras, para que houvesse ali uma igualdade, para que as mulheres, né, homens e mulheres pudessem se sentar em qualquer lugar do ônibus, por exemplo, ele vivenciou isso primeiramente. E por ter vivenciado, por ter experienciado essa dor, ele cria um movimento onde ele se posiciona, ou seja, ele está acolhendo uma necessidade, e a partir desse posicionamento, ele lidera um movimento, ele levanta uma bandeira. E o que eu quero dizer com isso é que o posicionamento, ele é sempre um autoacolhimento. Então, nesse exemplo de Martin Luther King, o fato dele ter iniciado esse movimento, que no meu entendimento dura até hoje, a gente viu recentemente o movimento Black Lives Matter, depois do que aconteceu com George Floyd. Então a gente percebe que ainda é um caminho a ser percorrido mundialmente. Não é um problema estrutural, não é um problema dos Estados Unidos especificamente. Mas quem é que não conhece alguém que já tenha vivenciado algum tipo de desigualdade racial? Eu conheço mais de uma pessoa. Quando ele cria esse movimento, ele está acolhendo uma necessidade de ter segurança, uma luta pelos direitos, o direito de ir e vir, o direito de poder se sentar, por exemplo, em qualquer lugar, qualquer lugar do ônibus. Ele está ali lutando por uma causa que também é dele. E olha só que curioso, Martin Luther King, ele teve a vida ceifada aos 39 anos. 39 anos, super jovem. Ele foi silenciado. Ou seja, o fato dele ter liderado esse movimento não necessariamente significaria que ele teria os resultados que ele achou que tivesse. Eu imagino que ele, se pudesse, ele queria ter vivido muito mais. Era um direito dele, ele foi silenciado. Então perceba que
o posicionamento é sempre por você. Ele pode até respingar em outras pessoas, como no caso desse exemplo que eu estou dando especificamente de Martin Luther King. Ele levanta uma bandeira que respinga em milhões de pessoas, que também abraçam essa causa, se identificam com essa causa. Então eu quero que vocês entendam que se posicionar não garante a mudança do comportamento alheio, porque são coisas muito diferentes, são muito distintas. Eu não tenho poder sobre o outro. O outro não está sob a minha responsabilidade. O que o outro vai fazer ou deixar de fazer, eu não tenho como ter controle sobre isso. Mas o que é se posicionar de fato? É você escolher como é que você vai acolher as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que decide terminar um casamento. Ela está infeliz, não se vê mais nessa relação, e ela chega para o parceiro, para a parceira e termina esse casamento. Ela está fazendo isso por ela ou pelo outro, na sua opinião? Por ela. Essa pessoa está terminando um casamento por ela mesma, porque ela não está mais feliz. Então, quando você termina um casamento, ou termina um relacionamento, ou quando você pede demissão de um trabalho, quando você faz uma transição de carreira, quando você pede exoneração de um concurso, quando você muda de país, quando você... sei lá, são tantos exemplos que eu poderia dar. É um exemplo do quê? De posicionamento. O posicionar-se não garante que o outro vai entender rapidamente o nosso posicionamento. Não significa que nós seremos ouvidas, não necessariamente. Mas quem precisa se ouvir? É você. Se você está num relacionamento, você chega para o seu parceiro ou para sua parceira e fala, olha, eu quero a separação, e o outro não aceita, você vai continuar no relacionamento porque o outro não aceitou? Ou você vai buscar um advogado, você vai buscar se proteger, você vai buscar se distanciar, em alguns casos até buscar medidas de proteção? Você vai fazer aquilo que depende de você para acolher a si mesma. Quando você pede demissão de um trabalho, tem momentos que o seu chefe chega para você e fala, mas por que você está saindo? Poxa, mas e se eu vou te dar um aumento no final do mês? Eu vou te promover. Olha, eu estava já pensando, vou te dar os benefícios X, Y, Z. Se você está segura do que você quer, você não muda de opinião. Você está decidida. Mesmo que o seu chefe tente fazer com que você fique, não depende dele, porque o seu posicionamento é por você. Então eu estou esclarecendo isso porque as pessoas acham que se posicionar significa que serão ouvidas imediatamente, que serão compreendidas, que serão respeitadas. E a verdade é que nem sempre, porque a gente não tem garantia sobre o outro. A gente tem garantia do que nós fazemos com aquilo que nos cabe, com aquilo que depende de nós. Então, se você está num relacionamento e você exige respeito, aconteceu alguma situação que você não gostou, se sentiu desrespeitada, invadida, e você pede respeito, a pessoa não respeita. Você senta para conversar, você define limites e a pessoa segue te desrespeitando, o que cabe a você? Chegar para a pessoa e dar o que eu chamo de ultimato, que é, olha, se isso acontecer de novo, nós vamos nos separar. Percebe como a gente só tem poder sobre aquilo que depende de nós? Ah, mas eu já falei que eu não quero que faça tal coisa, a pessoa está insistindo em fazer, eu já falei que me sinto mal quando ela faz isso e ela insiste. O que é que depende de você? Posicionar-se não é mudar o outro. Você pode se posicionar, você pode definir limites. Se nada disso for respeitado, você dá o ultimato. O ultimato é como se fosse a palavra final. Olha, eu tô aqui
Meu copo tá para transbordar, tô no meu limite. Eu já conversei, eu já te mostrei o quanto isso me fere. Não vai dar para continuar desse jeito. Se isso acontecer de novo, para mim não faz mais sentido continuarmos juntos. Então perceba que o posicionamento, ele não garante a mudança do comportamento do outro. Ele garante o seu autoacolhimento. O que você faz nessa situação? O que você faz frente ao caos? O que você faz nos momentos mais desafiadores, nos momentos em que você mais se sentiu humilhada? O que você faz com isso? Você, não é o outro. Você se levanta, você vai embora, você se distancia, você silencia, você busca ajuda profissional. Como é que você lida com isso? É você que precisa se ouvir e decidir o que você acredita que merece. Eu trouxe um exemplo aqui. Eu quero que você imagine que você viu ali o escorpião, ele caiu num copo de água e você tá vendo que ele tá lutando bravamente para sobreviver e você quer ajudar esse escorpião. Então imagina só essa situação. Você tá vendo o escorpião e aí gentilmente, com toda a sua boa intenção, você vai ajudar o escorpião para que ele não morra afogado, tá? Só que quando você pega nele, você recebe uma ferroada. Aí você fala, ai, nossa, como você é ingrato. Eu fui te ajudar, você não viu que eu tava tentando te ajudar a sair do copo para você não se afogar? Como você é ingrato, como você é egoísta, como você é agressivo. Veja bem, aqui tá o escorpião agindo da forma que é esperado que um escorpião haja, tá? Então você já passa a ter essa experiência. Poxa, eu fui ajudar o escorpião a não morrer afogado e ele me ferroou. E aí você vê uma outra situação exatamente igual, porque o universo ele tem senso de humor e ele muitas vezes nos testa para ver se a gente aprendeu a lição. Então você se depara novamente com um novo escorpião se afogando num copo e você pensa, nossa, ele tá morrendo afogado, eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo. Mas eu já tenho uma experiência anterior que não foi muito bem sucedida, onde tentando ajudar o outro, eu me prejudiquei seriamente. Então o que é que eu faço? Nossa, eu acho que eu posso te ajudar, mas eu vou te ajudar de uma maneira que eu consiga me proteger. Percebe? Percebe a diferença? Eu posso te ajudar até um certo limite. Eu posso te ajudar desde que a minha saúde, a minha integridade, os meus valores não sejam colocados em risco. Então eu venho aqui e com um certo distanciamento eu ajudo esse escorpião a não morrer afogado. Agora uma outra situação. Novamente me deparo com uma situação onde o escorpião caiu de novo num copo de água. Então eu tô vendo lá que ele tá tentando desesperadamente sobreviver, eu olho para esse copo e nesse momento eu não tô com nenhuma ferramenta para ajudá-lo. Eu não tenho nada em mãos que eu possa usar para ajudá-lo a sair desse copo d'água. O que eu faço? Nada. Eu simplesmente olho, não tenho o que eu possa fazer por ele. Aqui, é claro que é uma analogia. Eu quero que você entenda que muitas vezes você vai ter a melhor das intenções, que você vai estar ali na maior boa vontade, você vai estar querendo ajudar, doar a sua generosidade, você está querendo ali fazer a diferença para o outro, só que o outro, em alguns momentos, será esse escorpião. O outro ele vai entregar o que ele for capaz de entregar. Então não é porque você está disposta a ser generosa que o outro vai entender isso rapidamente e te valorizar por isso, e te respeitar, e te validar, te elogiar, te agradecer. Às vezes o outro ele nem quer a sua ajuda. Às vezes o outro ele vai achar que você tinha obrigação de ajudar.
Às vezes o outro não vai conseguir reconhecer o tanto de esforço que você fez, talvez você nem queira esse reconhecimento, mas o ponto é, pode ser que você receba como recompensa de toda a sua boa vontade uma ferroada. E aí o que você vai me dizer? Poxa, eu fui ajudar esse escorpião, olha o que ele fez. Ele me ferroou, isso é um absurdo. Ele é egoísta, ele é ingrato, ele só pensa nele, ele é mau caráter, ele não me valoriza. O seu posicionamento, usando esse mesmo exemplo, é o que você faz com isso? O que depende de você? Primeiramente, faz sentido para você ajudar um escorpião? Faz sentido? Faz sentido na tua visão de mundo? No teu universo particular, infinito e particular? Faz sentido? Eu quero que você pense. Eu quero que você olhe para a sua vida e se coloque em primeiro lugar. Eu quero que você entenda que o posicionamento ele precisa ser extremamente flexível. Como eu acabei de dizer, em alguns momentos eu vou olhar para o copo e não vou fazer nada, o escorpião vai morrer, sinto muito, eu não posso ajudá-lo. Em alguns momentos pode ser que eu esteja com alguma ferramenta que permita ajudá-lo, mas eu não vou me sacrificar e puxá-lo com as minhas mãos. Eu não vou colocar o outro na frente em detrimento de mim mesma, porque eu sou tão importante quanto qualquer pessoa. Não tem ninguém pior do que eu, mas também não tem ninguém melhor do que eu. Quero que você entenda isso. Não tem ninguém melhor do que você. Nem pior, mas também nem melhor. Isso significa que o teu valor ele é incomensurável. E quando você entende isso, você percebe que o posicionamento nunca foi sobre o outro, mas é sobre o que você é capaz de fazer por você. O quanto você está disposta a levantar e falar, poxa, nessa mesa eu não sento mais. Nessa mesa eu não sento mais porque já deu para mim. Quem gosta de migalha é formiga, eu não sou formiga. Nessa mesa eu me levanto a partir de hoje e eu nunca mais sento nela, com essas pessoas. É você que precisa decidir o que você merece. Não é o outro que vai mudar. Eu não posso chegar para um escorpião e falar, olha, eu vou te ajudar, tá, escorpião? Seja bonzinho, tá bom? Eu tô indo te ajudar. Ele vai entregar o que ele tem dentro dele, o que é instinto dele, o que é esperado que um escorpião entregue, o que é esperado o que ele faça. Eu não posso cobrar isso do outro. Não me cabe, simplesmente porque eu não tenho como introduzir consciência no outro. Consciência é um grande privilégio e é também uma grande responsabilidade. Consciência é, olha, eu entendo que o outro está num caminho evolutivo diferente do meu, não tem ninguém melhor nem pior, estamos apenas em caminhos diferentes, estamos olhando para destinos diferentes, para pontos de vista diferentes. Nossos valores são extremamente opostos. Não há o que fazer. Tentei. Mas a partir do momento em que eu me sinto violada, desrespeitada, invadida, não tem porquê eu insistir em mudar o outro. O outro é o outro. Inclusive, o outro precisa ser respeitado por ele ser como ele é. E esse ser respeitado não significa que você vai se submeter a qualquer coisa. Você não vai tolerar qualquer coisa. Esse ser respeitado é, olha, eu respeito que o outro não tenha interesse ou capacidade para mudar nesse momento, mas eu me respeito muito mais. Muito mais. Então, se o outro não vai mudar, eu me retiro. Porque eu sei muito bem o que eu quero viver. Eu sei muito bem quais são os defeitos que eu estou disposta a tolerar. Porque pessoa perfeita a gente não vai encontrar, nem nós somos perfeitos. Mas qual é o defeito que para mim tá ok? Tem defeitos que a gente não tolera. Tem defeitos que assim, basta fazer uma única vez para você terminar um relacionamento. Basta o outro fazer uma única vez que você fala, nossa, essa pessoa para mim já se revelou. Eu lembro que uma vez eu tava saindo com uma pessoa e a gente já tinha saído algumas vezes
E aí essa pessoa chegou pra mim e falou assim: ai, eu adoro quando eu tô certo e eu posso humilhar meus funcionários e tudo mais. Ele teve uma fala assim, essa pessoa ela era até veterinária. E eu lembro que essa fala dela, quando ela, vendo o quanto ela estava entusiasmada, compartilhando como havia sido o dia dela, ela falava: nossa, hoje eu acabei com fulana, com ciclana, nossa, que prazer, não sei o quê. E assim, presenciar isso, ouvir isso do outro, naquele dia, eu pensei comigo: eu nunca mais quero ver esse homem nem pintado de ouro. Porque ali ele se revelou de tal forma, ele tirou completamente a máscara pra mim. E eu não sei o que ele ia pensar, porque a verdade é que ele estava bem à vontade com o relato dele, de como havia sido o dia dele lá na clínica e tudo mais. E isso me deixou muito assustada. Não assustada com medo dele, mas eu fiquei assim: nossa, caramba, esse cara ele tá compartilhando aqui que ele adorou humilhar os outros. Ou seja, isso tá nele. É uma visão de mundo, é um sentimento, até mesmo, na minha opinião, um desvio de caráter. É algo que eu não tem como eu negociar isso. Não tem como eu fingir que não estou ouvindo isso. Porque ali ele me deu uma oportunidade imensa de conhecê-lo mais profundamente. Então, depois daquele dia, eu nunca mais o vi. Eu simplesmente parei de sair com ele. Nunca comentei isso com ele. Porque pra mim, também o ponto ali não é: olha, nunca mais, a gente vai terminar aqui porque eu não gostei do jeito que você falou dos seus funcionários, do quanto você estava feliz em saber que havia humilhado cada um deles, tal. O ponto aqui não é exigir do outro retratação ou qualquer coisa do gênero. O objetivo aqui é: eu não quero isso pra mim. Eu não quero uma pessoa com esses valores perto de mim, que dirá pra me relacionar. Então perceba que eu não mudei o outro e nem tinha essa pretensão. E o posicionamento qual foi? Terminar o relacionamento. Não era um relacionamento ainda, mas se encaminhava para ser. Mas aquilo, o que eu ouvi naquele dia foi suficiente para, poxa, esse cara não. Percebe? Ou seja, o posicionamento é o que você faz por você. Não é o que você faz para tentar mudar o outro. Porque essa garantia nós não temos, tá? Então vamos lá. Eu vou repetir aqui o tema, a pergunta que eu recebi. Já tentei me posicionar várias vezes e nada aconteceu. É viável que eu me posicione sempre? Viável é. Sempre que você quiser se posicionar, você pode, porque o posicionamento é um autoacolhimento. É você olhar para suas necessidades: o que eu preciso gerenciar agora? O que eu preciso fazer por mim agora que eu sei que vai me trazer paz? Então, quando você gerencia as suas próprias emoções e acolhe as suas próprias necessidades, você está fazendo isso por você. Então, sim, você sempre poderá se posicionar. Agora, se você está me perguntando se você sempre precisará se posicionar com o objetivo de mudar o outro, a resposta é que não. Porque não temos garantia sobre o outro, tá? Pessoal, tá claro esse ponto? Tá claro que a gente só consegue fazer o que depende de nós? Poxa, mas eu já tentei de tudo, me posicionei 1, 2, 3 vezes. O quanto você quer insistir nisso? O quanto você quer insistir nesse ambiente? O quanto você vai tolerar esse comportamento do outro que não te agrega? E aí eu te pergunto: você tá com medo de botar um fim? Você tem receio de se afastar? Você tem, de repente, vergonha de chegar pro outro: olha, eu não tô gostando da maneira que você tá se comportando, isso já não é de hoje, isso não faz o menor sentido pra mim, você disse que é uma piada, mas pra mim é um bullying violento, é um desrespeito velado. E eu não quero que isso continue, porque se isso continuar, eu não vou mais frequentar a sua casa, por exemplo. É você que vai estabelecer os limites.
tudo que diz respeito a você, é você que vai estabelecer o limite, não é o outro, porque você está falando de você. É a sua vida, está em suas mãos. Pessoal, dúvidas sobre isso? Rita, querida, Joelma, pessoal que entrou, sejam bem-vindos. Eu vou deixar essa live salva no feed. E eu quero até compartilhar, porque foi engraçado quando eu comprei esse escorpião. Foi uma cocriação, assim, muito absurda. Porque eu tava saindo do meu dentista e ali, embaixo do consultório dele, andando um pouco, já tem uma loja. Tinha, né? Não, acho que ainda tem, das lojas americanas. E aí eu falei, nossa, eu quero trazer uma analogia para eles, para vocês, no caso, e eu quero comprar um escorpião para eu fazer um vídeo, fazendo uma metáfora. E aí, eu dei, assim, cerca de 10 passos. Eu olhei para o meu lado direito, tinha um cara, um vendedor ambulante com uma lona no chão, cheia de livros usados, tipo livros assim que a gente encontra em sebos. Ele estava vendendo por R$5 cada livro. E do lado do último livro tinha exatamente esse escorpião. O cara estava com uma lona no chão que não tinha nenhum outro brinquedo, digamos assim, porque é um escorpião de borracha, acredito que é um brinquedo de criança, né? Mas enfim. E aí eu olhei para o escorpião e falei, nossa, não acredito. Gente, como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente deseja. Porque foi, assim, uma coisa absurda. Eu tive esse pensamento, preciso comprar um escorpião, dei 10 passos, olho para o meu lado direito e vejo ali no chão, em cima da lona, junto com os livros, esse escorpião. Aí eu cheguei pro cara e falei, moço, você não tem um escorpião menor? Porque eu queria um menorzinho, né? Ele, não, só tenho esse. Eu falei, então eu vou levar. E aí ele me vendeu, fiz um pix pra ele, eu achei muito impressionante. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas quais as chances de você pensar algo e em poucos minutos, eu diria, você olha pro lado e se depara com exatamente com aquilo que você havia dito alguns segundos antes que queria comprar. Impressionante, né? Sei que isso não tem nada a ver com a live, com o tema da live, mas eu fiquei pensando, nossa, como a nossa mente tem poder para cocriar. Já tive vários momentos assim. Pessoal, dúvidas sobre o tema, perguntas, sacadas? Tá claro para vocês que o posicionamento é por você? É um autoacolhimento? Não é pelo outro? É sempre por você. Posicionar-se não te dá a garantia de que o outro vai passar a agir como você gostaria que ele agisse. Posicionar-se te dá autocontrole, liberdade, coragem. Te torna uma pessoa cada vez mais transparente, cada vez mais íntegra com os seus próprios valores, cada vez mais segura e autoconfiante. Vamos lá, deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Pessoal, então ficamos por aqui. Domingo vai ter live, já anunciei o tema inclusive, que é o seguinte: ainda não aprendi a lidar com o desconforto, acho que isso me prende muito ainda. Foi uma mensagem também que eu recebi lá na caixinha de uma mulher, que ela falava, olha, eu não consigo me posicionar porque eu não consigo lidar com o desconforto. E isso me prende muito ainda. Esse vai ser o tema da live de domingo, às 20 horas. Então ficamos por aqui e nos vemos agora no próximo domingo, às 20 horas. Pessoal, gratidão, um grande abraço.